nada que você vai fazer vai dar certo se você não estiver envolvido de corpo e alma, se não arrepiar. Como que a gente faz para vender para grandes empresas, né? Está começando mais um podcast Empresa Autogerenciável, o podcast que vai ajudar você, que é dono de uma pequena ou média empresa, a construir uma empresa autogerenciável. Eu sou o João. Eu sou o Kleber, Oyumjan. E eu sou o Marcelo Germano. Bem-vindo, gente. Bem-vindo, Marcelo. Bem-vindo, Kleber. Comandantes, hoje a gente tem uma edição de um podcast muito especial. Eu ia falar que eu tenho um convidado especial, mas eu acho que eu tenho um convidado muito fera, né, Marcelo? Para não falar um palavrão aqui, um convidado muito fera, que é o Kleber. Ele é parceiro do Marcelo há bastante tempo, tem mais de 25 anos de bagagem, atuando como diretor, como CEO das áreas operacionais, comercial. Então, o Kleber tem muita bagagem para dividir com a gente. Então, antes de mais nada, Marcelo, você que é tão amigo do Kleber, queria que você apresentasse um pouquinho o Kleber e depois a gente abrisse a palavra para o Kleber aí sim se apresentar para o público, mostrar quem que ele é. Então, Marcelo, vai lá, faça as honras. Então vamos lá, eu conheci o Kleber, eu acho que foi 2005 ou um pouquinho antes de 2005, 2004, 2005. O Kleber, ele era diretor comercial de uma grande empresa que a gente prestou serviço, e aí o Kleber contratou a gente, né, naquela época, a gente foi vender e a gente vendeu para o Kleber contratou a gente. Então a gente foi desenvolvendo uma parceria muito legal, prestando serviço para ele, e foi quando a gente começou a entrar no mercado de locadoras de veículos, né? E aí o que acabou acontecendo é que entramos por essa empresa, dominamos um pouquinho o conhecimento sobre aquilo e fomos prospectando novas locadoras. E nessa de prospectar novas locadoras, aconteceu de o Kleber sair da empresa que ele estava, foi para uma outra, ele era diretor comercial, foi para uma outra, e aí pela qualidade do serviço, pelo relacionamento, a gente acabou indo junto, né? Depois ele foi CEO de uma outra empresa, participou do processo de venda dessa empresa, depois prestou consultoria para a gente, né? Teve uma época, 2018, a gente estava com uma dificuldade lá na empresa, com medo, né? Com medo de tomar as decisões, e a gente contratou o Kleber, foi o nosso mentor, né? Meu e do Rogério, e a gente tirou muito valor, né, dessa mentoria e, enfim, do relacionamento como um todo. Se tornou um amigo, e aí a gente trouxe ele aqui para conversar com vocês. E aí, olha só que interessante, né? Principalmente quando a gente é pequeno, né, a gente fala assim, como que a gente faz para vender para grandes empresas, né? E principalmente é vender, enfim, contratos milionários, né, ou multimilionários, né? Enfim, e aí às vezes tem que ter habilidade para fazer isso, e o Kleber tem uma habilidade, né? Trabalhou sempre vendendo esses contratos multimilionários, vendendo para grandes empresas, vendendo para C-Level, né? Para quem está ouvindo a gente não sabe o que é um C-Level, no mundo corporativo, nas sopas de letrinha, né? Você vai ter os cargos que é CEO, COO, CIO, CTO, né? Que são os cargos de diretoria. E então sempre quando tem um cargo de diretoria a gente fala C-level, né? Então o Kleber sempre teve muita habilidade de trabalhar com esses. A gente tem, não igual o Kleber, né? A gente tem um pouquinho na Luma, não é tão grande igual o Kleber, mas a gente é aprendiz, né? Então trouxe o cara fera para falar sobre isso. Kleber, se apresenta um pouquinho aí. Tá bom, obrigado. Bom, aprendiz é aquele aprendiz que vira mestre, entendeu? A gente estava aqui nos bastidores também conversando e eu estou com uma iniciativa e eu fui pedir umas dicas para o Marcelo. Então, tudo que ele falou aqui floreou bastante, mas obrigado de estar aqui. É um prazer estar perto, né? Como o Marcelo falou, a gente já se conhece há muito tempo, foi uma jornada profissional muito boa, muito rica. Você tem razão, Marcelo, acho que foi 2004, 2005, então a gente já tem bastante tempo aqui, barba branca, cabelo branco, né? Quando a gente começou a gente sabia um terço do que sabe hoje, apesar que hoje continua sem saber, mas sempre trabalhei no mundo corporativo, multinacional, comecei minha carreira muito de baixo, né? Eu tenho uma coisa que eu acho que é uma qualidade que eu percebo, aí modéstia à parte, né, mas que eu percebo em muita gente do mundo corporativo que se destaca, né, eu acho que a primeira coisa é curiosidade,
né, de fazer, de conhecer as coisas, né? E naquela época que a gente se conheceu lá atrás, a Luma prestava um serviço de despachante, mas não era só documentação, eles já tinham uma pegada legal para prestação de serviço, e foi muito bom também aprender com eles, que já estavam no mercado. Então, essa parceria ela deu certo, exclusivamente por mérito da Luma, por mérito do time que estava lá, porque tinha uma característica muito grande de curiosidade, persistência, de atendimento a cliente, e eu acho que tem um pouco a ver o que a gente vai falar aqui. A Luma, naquela época, era pequena, né, Marcelo? Eu acho que a gente foi um dos primeiros contratos de locadora que você tinha conquistado. De locadora foi o primeiro. De locadora foi o foi primeiro. O primeiro. De locadora foi e o foi primeiro. uma curva de aprendizagem importantíssima, tanto é que a Luma hoje é reconhecida como um dos principais players, fornecedores nessa área de locação. E a locação ela tem um nível de exigência absurdo, não é você vender para quem não conhece, né? É você vender para quem conhece muito. E eu acho vender que para quem conhece muito e para quem tem muito problema na ponta, né? Então, se a estrutura não está muito bem feita, né, o problema na ponta estoura e aí não se sustenta. Então, é bem trabalhoso, não é fácil, não. É bem legal, é bem gostoso, é desafiante, mas eu acho que foi uma jornada muito importante aqui que a gente teve, né? Enfim, trabalhei já em operações, trabalhei no comercial, como você falou, João, já fui presidente de empresa, a gente, né, comecei como mecânico, né, e cheguei a presidente de empresa, mas isso não muda nada, o que muda é o coração, é aquela vontade de estar junto. Eu não sou expert de nada, eu costumo dizer, eu estou numa curva de aprendizado, tenho experiência, né? Já vivi bastante coisa, e eu acho que a troca de experiência ela é muito útil para muita gente, né? Pode servir para uns, pode não servir de nada para outros, mas o importante é a gente compartilhar conhecimento, compartilhar dúvidas, né? E um se ajuda, um ajuda o outro, e as coisas fluem muito bem, né? Quando você compartilha, você ganha muito mais. Diferente que lá atrás, que as pessoas tinham medo de falar, as coisas, escondia o meu segredo, eu sei fazer, então não vou te falar. Não, eu acho que isso precisava ter mudado, e graças a Deus hoje no Brasil isso mudou, né? Haja Vista está crescendo aqui o número de conselheiros. Antigamente aqui no Brasil você não tinha empresas que contratavam conselheiros, que contratavam mentorias, etc. e tal. Hoje está virando um movimento importante, porque o empresário só tende a ganhar. E é o trabalho que a EAG faz hoje aqui, né? É um trabalho riquíssimo também para as empresas de suporte. Eu acho que esse propósito ele é muito importante, né? Eu me identifico muito com o propósito da EAG. Outro dia eu estava vendo uma live, começou um barulho, vocês estão ouvindo ou não? Então, estamos ouvindo. Ao vivo é chato, desculpa. Acontece, tá tudo bem. E eu estava acompanhando uma live do Rogério, inclusive, e vocês falaram bem do propósito de vocês, e eu falei, eu acho que é isso, né? Ajudar o outro a vencer os desafios e tudo mais, é muito legal. O resto é consequência. Então, me alonguei, mas obrigado. Marcelo, prazer estar com você de novo, o João também, prazer, a gente se conhecia. Obrigado. Vamos bater um papo aqui. Tô aí. Normalmente quem faz as perguntas, né, ou o João, ou a Aline, enquanto está fazendo. Mas antes do João fazer a primeira pergunta, eu vou fazer a primeira pergunta. Tá? Principalmente voltado para a área comercial, né? Eu vejo muitas pessoas, elas querem saber o que fazem, o que elas podem fazer para vender mais e não sei o quê, elas querem técnicas, elas querem atalhos, elas querem esse tipo de coisa, mas eu não queria falar de técnicas nesse momento, nem de atalhos. Sabe o que eu queria falar? De preparação. O que uma pessoa para trabalhar num departamento comercial, um empresário, para vender para grandes empresas ou para pequenas empresas, não importa, né? Para ele vender, né? E principalmente se ele tiver a ambição de trabalhar com grandes empresas, de fazer vendas milionárias, vamos dizer assim. O que são vendas milionárias? Contratos de 20 milhões de reais, contratos de 10 milhões de reais, contrato de 5 milhões de reais, que para muita gente é um negócio muito difícil, mas na tua trajetória, na tua história, era o normal, né? Era o normal, porque era sempre grandes contratos. Você vai colocar 3 mil carros em uma empresa, se cada carro custa, sei lá, 100 mil reais,
a gente está falando de 300 milhões de reais, então 300 milhões. Era o tipo de contrato que vocês estão acostumados isso aí. a fazer. Qual que é o preparo? Preparo mental, psicológico, físico, porque eu acho que antes de qual é a técnica, como você vai fazer a prospecção, tem um preparo mental. Como que é o mindset de um cara para jogar nesse nível? Porque a pessoa pode ligar para o outro lado da linha, né? E quem atendeu? Quem atendeu é o CEO da outra empresa, é o CEO, sei lá, de uma Nestlé, é o CEO de uma AstraZeneca, é o CEO de uma Pfizer. Né? Se o cara não tiver um preparo mental, se ele não souber trabalhar as crenças dele, ele não vende para esses caras. Então, antes de falar de técnicas, qual que é o preparo mental que a pessoa tem que ter para jogar esse tipo de jogo nesse nível? Tá. Pô, boa pergunta, Marcelo. Eu acho que assim, eu ia começar a falar que vendas é processo. Não dá para falar que não é processo. E mesmo o preparo é um processo. O jogador de futebol, ele tem um preparo para entrar em campo. E é um processo de treinamento, um processo de várias situações. Mas pensando nisso, eu acho que você tem que ter um preparo mental muito importante, né? Porque eu já enfrentei situações de pegar um CEO, de pegar um CFO, gente muito importante, com uma postura muito arrogante, uma postura, não quero nada, e do mesmo jeito que eu já peguei parceiros de sentar, conversa, isso, aquilo. Então, a primeira coisa, eu acho que você tem que ter autoconfiança, né? Eu acho que você tem que ter autoconfiança em si. Eu não conheço nenhum vendedor forte que é um cara inseguro. Tá? Eu acho que isso, porque você vai se deparar com as piores situações. Kleber, eu aprendi muito também lendo. E uma das literaturas que me auxiliaram, dentre várias, é a Arte da Guerra. Né? Então, Kleber, sempre que eu ia para uma negociação mais pesada, eu pensava na arte da guerra, eu pensava no meu inimigo no bom sentido, porque eu ia para uma situação que eu desconhecia quem ia estar, eu desconhecia as armas ou os contra-argumentos do executivo, desse bate-papo, então eu me preparava, e eu sempre me preparei hoje, olhando todos os cenários, os positivos, os negativos, os contras, e aí começa esse processo de autoconhecimento. Primeiro, eu me preparar emocionalmente. Segundo, você tem que conhecer a tua empresa. Não adianta você ter uma baita autoconfiança e vender uma empresa que você não sabe o que ela faz. Porque você vai se enrolar. E outra preparação importante, você tem que ter coerência. Né? Eu costumo dizer que o fluxo é esse daqui, da cabeça para o coração e para a boca. Então você tem que saber escutar, vir para cá, raciocinar, sentir no coração o que está fazendo e colocar para fora o que é verdade, o que você pode entregar. Aqui é um segredo. Eu já me deparei com N vendedores, que é aquele vendedor que vende tudo, só que ele não sabe entregar. Então, esse é outro ponto que eu penso que é muito importante em vendas. Qualquer negócio que você vai fazer. Sabe, se você está vendendo pão, meu pão é maravilhoso, ele tem a casquinha crocante, ele é com produto XYZ. E na hora de entregar, o pão está branquinho, não está crocante, está com uma massa terrível. Cara, o que você falou, o cliente percebeu, você vendeu uma vez só, para nunca mais. Esse é outro segredo do processo de venda. O que importa vender uma única vez? É legal, né? Mas no B2B, que é um pouco, né, da linha aonde eu vinha, quando você senta com o presidente de uma empresa, eu tive isso recentemente, uma das últimas experiências, foi uma empresa muito grande aqui, ela é líder de mercado, ela tem operação aqui, ela é uma empresa nacional do setor de cosméticos, a gente estava fechando ali uma frota de mais ou menos 700 carros. Detalhe, a gente começou pelo carro do presidente e dos 10 diretores. Se eu vender um negócio que eu não consigo entregar, você já viu o que aconteceu com o meu resto de venda? Meus outros 690 e poucos carros não iam acontecer. Então, essa tranquilidade, essa seriedade num discurso comercial, ela é muito importante. E aí você tem que agregar valor. Né? Eu não estou vendendo um refrigerante de cola.
né? Que hoje todo mundo pensa em Coca-Cola. Não é uma commodity. Eu tenho que agregar um monte de serviço, um monte de valor para aquilo que eu estou falando. Então, por isso que conhecer a empresa que eu estou vendendo, que eu estou representando, ela é muito importante. Eu tenho que saber quais meus prós, meus contras, para poder montar um discurso de que me dê segurança também e dê coerência na minha vida. Então, acho que é um pouquinho isso. E está preparado, né? Vai estudar, não dá para ir para uma reunião, não dá para encarar alguém, uma empresa dessa, sem estar preparado, sem conhecer quem ele é, sem conhecer o segmento que ele atua, sem minimamente entender quais são os problemas que ele pode enfrentar. Você tem que estabelecer um rapport ali na conversa. Não é só vender o que eu vendia frota. Eu vou vender outras coisas, eu vou falar de situação econômica, eu vou falar de ampliação, eu tenho que ter uma visão ampla. Não é fácil. Preguiçoso não consegue fazer venda. Até porque nesse segmento não tem nenhum bobinho competindo, né? Então, os teus concorrentes, eles eram concorrentes super preparados. Porque às vezes a pessoa fala, mas é que quando você tem uma empresa que tem uma estrutura dessa, é mais fácil vender. Não, os concorrentes também são super preparados, capitalizados, com pessoas com alto nível intelectual, trabalhando para... Você falou uma coisa legal, né? Não tem bobinho. E eu sempre trabalhei em empresas com valor agregado maior, então meu preço sempre era um pouquinho acima do que o da concorrência. Uhum. E aqui é uma sacada gostosa, eu gosto desse desafio, entendeu? Vender preço é fácil, né? Entre aspas. Você cai numa guerra de preço e o grande lance é você vender mais caro. Por isso que toda essa parte intelectual, esse jogo, ele é muito rico para você também... Cada venda é uma vitória, né? Eu entrava em 10 jogos, né? Eu costumava dizer, eu entrava em 10 jogos. Pô, se eu ganhava 1 ou 2, é uma delícia. O vendedor não pode olhar só a derrota. Ele tem que olhar as vitórias dele, porque ele vai perder. Você está num mercado competitivo. Se você derrubar na primeira derrota, na segunda, na terceira, você não consegue atingir a vitória. E eu sempre também, preparo emocional, você tem que ter esse sangue no olho. Você tem que ser perdigueiro, você tem que ganhar, você tem que querer ganhar, né? Então, acho que são algumas características importantes num processo de venda. Eu vejo muito empresário hoje, Marcelo e João, que assim, o cara tem um negócio dele, mas tá bom, né? Vou levando. E quando você conversa, mas você pode fazer isso, você pode fazer aquilo. Não, mas você vê que o cara está sem emoção, ele está sem gana. E aí fica muito difícil mudar essa chavinha. Por isso que o estado mental e emocional, ele é muito importante para um processo de vendas, né? De sobrevivência. Não é de vendas, é de sobrevivência. Quem não vende não sobrevive. Né? Então, enfim, um pouquinho aí. Não quis me alongar, mas... Como que você fazia com as frustrações, Kleber? Aquele negócio que está quase fechando e cai. Eu imagino que você tem diversas histórias, né, de frustração. O negócio está na mão, subiu para o presidente assinar, quando desceu, caiu o negócio. Como que é isso daí? Porque nesse jogo é normal acontecer isso, né? Você tem que saber cair e levantar. Eu sempre falei, chora, vai lá, reclama. Eu chorava no bom sentido, avaliava todas as possíveis falhas. O grande lance tropecei, não fechou, foi na assinatura de contrato, sim, eu já vivi isso, contrato muito grande. Já vivi situação de fechar contrato que tinha todos os players de mercado, frota de mais de 1.500 carros, e aí vem uma ordem falando, olha, não vai fechar. E sabe aquela prospecção de um ano de trabalho, 1 ano de reunião, 1 ano de estudo, você normal, eu acho que a gente tem que enfrentar as falhas, a gente tem que enfrentar as dores, porque senão você foge e não traz lição nenhuma, né? Então, o cair é legal, o perder é legal, olha o que aconteceu para você melhorar nas próximas, e eu brinco, você tem 15 minutos para sofrer, né? Se você está com um pipeline legal, chora esses 15 minutos, mas levanta, porque você tem outros 15 negócios para andar. Qual é o problema? Eu choro uns 3 dias, Kleber.
Mas depois eu levanto. A grande sacada é você saber que tem outras coisas rodando. Quem tem pipeline rico, ele tem menos tempo de ficar sofrendo. Por isso que eu, comercialmente, eu sei, assim, eu acho que em tudo, né? Você tem que pensar nisso, as suas possibilidades. Pipeline é uma possibilidade de venda, mas na vida também, na vida tem um monte de coisa que acontece que a gente não esperava. Pô, deu um tropeço, aconteceu uma coisa na minha vida, putz grila, eu vou ficar lamentando, vou ver meu luto quanto tempo. Mas você não tem tempo, né? Aprende com isso e vai ver as oportunidades que tem na vida. Quando você fecha o olho para essas oportunidades, você sofre mais tempo. Então, por isso que eu acho que o comercial me ajudou a viver um pouquinho, e a vida também me ajudou no comercial. Mas eu acho que a gente não tem tempo, cara. Vamos, é curto. Quanto tempo a gente vai durar? Né? A nossa vida, 80, 90 anos, com muita sorte. E a vida corporativa? 40 anos? Porra, então vai lá fazer, vai fazer a diferença, vai deixar a sua assinatura por onde você passou. Eu penso muito assim, tá? Sangue no olho, energia e... Deu ruim. Chora, mas levanta e vai pro próximo. Levanta e vai. E eu não desisto, tá, Marcelo? Eu já tive casos de perder. Só que esse contrato ele tem 2 anos de duração, 3 anos de duração, 1 ano de duração. Nunca eu virei as costas para uma perda. Vou continuar ali junto com o cliente. Está precisando de alguma coisa? Relacionamento, rapport, mantendo o meu discurso vivo desde a minha primeira visita. Você precisa de alguma coisa? Estou aqui. Você precisa de alguma coisa? Estou aqui. Eu tenho certeza que quando ele tiver uma renovação, se teve alguma coisa que eu joguei para ele, que eu ofereci, que ele não teve no consumidor, no fornecedor atual, ele vai lembrar de mim. E já teve venda, Kleber, que você recuperou depois do período do contrato com o concorrente, ficou 2, 3 anos. E conta uma história pra gente, uma que te marcou bastante. Olha, eu vou te dizer, foi no período da Arval, se não me falha a memória. A gente estava no meio de uma crise de 2008. A gente vive em crise sempre, né? Por incrível que pareça, a gente está vivendo outra crise agora. Mas em 2008, a gente teve um cliente do setor de streaming, de TV por assinatura, né? Na época. E a gente estava no finzinho dessa conversa e entrou um player com preço 40% mais barato que o nosso. Pô, 40% é muita diferença. A gente olhou e durante todo o processo, a gente se aproximou muito, eu me aproximei muito do CFO, é amigo meu até hoje, né? E a grande vantagem é essa, eu fiz amigos aqui no decorrer, e eu me aproximei muito do CFO, e quando a gente perdeu o negócio, a gente tinha um pacote de serviço importante, e era uma operação pesada. Era uma operação de muitos usuários, muitos motoristas, Brasil inteiro, 1.400 carros, mais ou menos. Aí, com 40% mais barato, eu falei, não tem milagre. Né? Olha, legal. Esse meu papo com o CFO foi, não dá para competir, toma, obrigado, agradeço, porque sempre que eu perdi alguma coisa, que eu perco alguma coisa, eu quero entender o porquê. Então, aquela ligação de cortesia, você pode me antecipar, você pode me falar onde que a gente ficou fora, foi o meu serviço, foi meu preço, foi o meu atendimento, o que pegou? E nesse processo de descoberta, né, o porquê da perda, ele falou que era preço, tá? Então, foi assim que eu descobri também o preço. Eu falei, olha, beleza, tudo bem, vamos fazer o seguinte, você já tem meu contato, eu te peço para ficar atento com os custos extras que a minha proposta cobria e o do meu concorrente, provavelmente, por esta diferença de valor, não deve cobrir. Não, mas a minha área de procurement fez todo o trabalho, isso e aquilo. Perfeito, não estou falando que não fez. Mas 40% de diferença de preço tem problema de produto, não é precificação. Não é porque ele compra muito melhor. No mercado altamente competitivo, não rola. E era um player de responsabilidade, era um player forte, tá? Não que era um player qualquer, era um player sério do mercado. Então foi o que eu falei, tem algum gap na vírgula do serviço. E dito e feito. E a gente acompanhando, tal, depois de 1 ano, eu recebo uma ligação dele,
falando, Kleber, você tinha razão. Estou aqui com os relatórios, assim, e realmente a gente está tendo um custo que estava fora daquele custo previsto, né? E agora esse contrato tá excedendo. Era um contrato de 24 meses, né? E felizmente, quando renovou, a gente fechou o negócio por um preço justo. Não foi 40% abaixo, entendeu? A gente deu, obviamente, uma briga de preço, teve que ter, mas eu te garanto que a gente vendeu com preço adequado, rentável para a empresa que eu representava, positivo para ele, porque ele estava com previsibilidade. Eu sempre vendi previsibilidade de custo, então, se você vai pagar R$1.000, são esses itens que estão cobertos. E é aquela coerência que eu falo, né? Eu estou vendendo, eu vou entregar e eu vou mostrar para ele que eu entreguei. Está aqui, né? Então, e é muito gostoso você esperar uma gestação de 24 meses, né? E aí o ego, né? Você conseguir ter a comprovação que você estava certo. É legal, entende? Mas legal, e foi bom para o outro, né? Foi bom também para o cliente, assim por diante. Então tem coisas, tem experiências que são gostosas, mas você não pode desistir. Eu acho que tem a ver com esse caiu. Fica próximo, ele tomou uma decisão porque ele realmente precisava tomar. Você tem que entender a organização, né? Tem compliance, tem um monte de coisa que a gente tem que estar próximo, entender e trabalhar para trazer uma solução para ele. Eu acho que a gente está aqui para resolver problema. Eu digo, a vendas está aqui para resolver problema. Né? Então, ele tem uma dor. Qual é a dor? Eu vou lá entrar e tentar resolver. E se eu não puder, não souber, a gente vai trabalhar juntos. Quantas e quantas vezes a Luma não trabalhou junto, eu como cliente, na solução de problemas? A gente sentava ali, eu, Marcelo, Rogério, sabe, olhando, não, mas e se fizer isso, se fizer aquilo? Isso é parceria, isso é legal. E é por isso que isso daqui dura 20 anos, entendeu? Sempre tive tranquilidade de contratar o serviço da Luma, independente de qualquer coisa. É incrível isso que você fala, Kleber, porque uma das principais coisas que você comentou durante esse seu discurso é o relacionamento. E quando a gente fala de vendas de alto valor, né, o relacionamento ele é fundamental para construir isso que você e Marcelo, Rogério têm, para construir isso que você e os seus clientes hoje têm, porque o Marcelo sempre, quando vai contar para a gente da história da Luma, ele nunca deixa de mencionar o Kleber. Nossa, a gente fez um baita de relacionamento com o Kleber trocava de empresa, levava a gente, trocava de empresa, levava a gente. E a gente foi crescendo junto com o Kleber, né? Conforme o Kleber escalava, a gente consequentemente escalava junto. Então, esse relacionamento que vocês criaram, no fim das contas, fez com que você gerasse mais valor para as suas empresas e fez que o Marcelo e a Luma, junto com o Rô, gerasse mais valor para a Luma, né? Então, é fundamental, quando a gente está falando de qualquer tipo de venda, mas principalmente venda de alto valor, é manter e construir o relacionamento com o cliente. Trazendo para o nosso mundo, né, Marcelo? Tem muito comandante que passa pelo processo do EAG, não toma a decisão de compra agora, mas fica ali assistindo conteúdo. Toma daqui a um ano. Conversando com a gente e vai tomar a decisão daqui a um ano. Claro, eu não estou vendendo para esse comandante 100 mil carros, 1.400 carros, mas eu estou vendendo para ele a transformação da empresa dele. E um dos pontos que você falou, esse processo de mentoria, esse processo de consultoria, o Marcelo sempre fala, todo dono de empresa precisa de ajuda externa. Então, uma coisa se conecta e dá segmento, né, Marcelo? É isso aí. João, deixa eu falar uma coisa, pegando em linha o que você está dizendo, só que é muito importante citar, porque quando você está num processo desse, de grandes empresas, isso e aquilo, tem tudo isso que eu te falei, mas existe um item que não dá para fugir, que são as regras de governança e compliance, tá? É muito importante a gente frisar isso. Toda grande corporação, ela tem as regras de governança, as regras de compliance, tem que ser tudo muito certo, preto no branco, tudo bonitinho, nada por fora, nada ilegal, nada fora das normas e das regras e da ética. Né? A ética, ela pode ser de um jeito para mas quando eu falo ética, estou falando nessa questão de valores morais e tudo mais. Então, além do relacionamento, nunca a gente fechou um contrato
só pelo relacionamento. A gente nunca fechou um contrato pelo relacionamento. A Luma sempre participou de todos os processos pela capacidade técnica de entrega, mas sempre participando de processos de cotação, de processos bem estruturados, de bid, entendeu? Então, sempre foi dessa maneira, porque senão, João, e por que eu estou dizendo isso? Porque quando você falha aqui, a tua relação é única, de novo, é só uma vez. Eu já experienciei esse tipo de situação, de entrar numa empresa onde existia falha na área de compliance, de governança, e um determinado fornecedor, ele estava lá, né, e ele entrou usando outros meios. Esse fornecedor, até hoje, nunca mais forneceu para aquela empresa. E detalhe, também queimou o nome dele para outras empresas do mercado. Tá? Então, por isso que eu digo também, esse é outro fator importante. Tudo que a gente falou está sempre baseado na ética, no que é correto, o que é legal e tudo mais. Se não, nada disso ele se suporta. Né? Na primeira ventania, isso tudo que a gente falou vai por água abaixo. Tá? Então, acho que era importante trazer isso também para vocês. Muito, muito bom, Kleber, e o que eu queria trazer para vocês, né, que o tema do nosso podcast hoje realmente é como atrair mais clientes para dentro da empresa, e já emendando uma pergunta para você e Marcelo responder, como é que a gente relaciona essas questões de relacionamento, de resiliência, de conquistar o cliente que você perdeu, como é que a gente relaciona tudo isso para atrair novos clientes, como a gente está falando de clientes de grandes contas, né, que é o caso de vocês, como que a gente relaciona esses pontos que você levantou para atração de novos clientes para dentro de uma organização, esse processo, como é que funciona esse processo de, nossa, deixa eu mapear o mercado, deixa eu entender quem são meus potenciais e começar essa prospecção desse cliente. Como é que funciona? Conta para a gente. Bom, vamos lá. Você falou bem, é um processo de venda. Né? Então, não vem do nada. Eu costumo dizer não, um dos fatores importantes que eu já falei, primeiro, para eu prospectar, eu tenho que conhecer a minha empresa de cabo a rabo. Todos os meus pontos positivos, todos os meus pontos negativos, a minha capacidade de entrega, de produção, né? Porque senão eu vou começar a tomar ações erradas, ou vou atirar para todo lado e não vou conseguir ter uma taxa de sucesso eficiente. Eu tenho que conhecer a concorrência, né? Porque quando eu vou perante um cliente, eu tenho que saber que o meu concorrente está lá e o que ele está dizendo. Então, se eu não conheço o meu concorrente, eu posso estar falando besteira, a mesma coisa que ele falou, não agregar valor e nada disso. Então, conhecer a si mesmo. Lembra que eu falei da característica, né, de uma negociação? Eu, Kleber, eu tenho que me conhecer. Mas eu também tenho que, quando entro no processo, eu tenho que conhecer a minha empresa, o que a gente faz, qual a nossa curva de valor. Eu já me deparei com algumas empresas aqui e eu pergunto, o que você tem de diferencial na sua empresa? O que você faz de diferente? Pode ser uma pizzaria. Eu estou fazendo um trabalho hoje para uma academia, tá? Tô dando suporte para uma academia. O que você faz de diferente? Tem gente que não sabe dizer o que faz de diferente. E aí você quer fazer o quê? Você quer vender o quê? Se você não sabe o que você faz de diferente, você não vai conseguir ganhar da concorrência, a não ser que seja preço. Né? Então, você tem também que conhecer o que você faz de diferente. E se você não faz nada de diferente, cria alguma coisa. Então, o processo de venda é isso. Você se conhecer muito bem. Segunda questão, você também tem que conhecer quem é o seu potencial cliente, né? E para quem você vai vender? Qual a cultura? Qual a missão desta empresa? O que ele oferece? Mas não só isso, aonde ele está? Qual a área de atuação dele? Quais os valores? É uma empresa muito focada no ser humano ou é uma empresa muito focada no resultado financeiro? Todas são no financeiro, mas tem muita empresa que pensa no ser humano. Então, o meu discurso ele tem que estar alinhado com aquela experiência, com aquela
com o propósito daquela empresa. E aí eu tenho um caso aqui, João. Eu fui numa reunião, numa empresa muito grande, eu estava concorrendo com o principal player aqui do mercado, ou seja, difícil, porque é um nível de serviço altíssimo, e já era fornecedor desta empresa há 10 anos, tá? 10 anos ali, sem nunca ter problema de renovar. E aí a gente foi para aquele processo de cotação, de apresentação, e antes de entrar na sala, o meu concorrente saindo da sala, o diretor, putz, amigo também, e você percebe ali, né, como é que foi a reunião, e aí a gente entrou, e na reunião tinha, eu acho que umas 15 pessoas. Estava o presidente, eu nunca passei por um processo desse, estava o presidente, estava o diretor de segurança, diretor de RH, diretor financeiro, enfim, todo mundo ali. E o menino de compras, etc. E era a última reunião do dia, já era 5 horas da tarde, os caras já estavam por aqui, assim. Sabe quando você senta, estava eu e o meu vendedor aqui, e a gente começou a falar, e você vê os caras assim na cadeira, quase dormindo, não aguentando mais, pegando o celular, e a gente fazendo apresentação institucional. O único que estava interessado um pouquinho na reunião era o chefe de segurança da empresa. Uma empresa americana, então, o americano tem uma preocupação muito grande com isso. Eu falei pro meu colega, eu falei, olha, para. Vamos parar de falar da reunião? Vamos parar de falar da instituição? Eu falei, já são 5h15, está todo mundo cansado, vamos falar o que importa. Né? E eu mudei a hora e falei, tudo isso vocês já ouviram de todos os players que estão aqui, vocês hoje têm um fornecedor que é de ponta, com nível de serviço, capilaridade excelente, etc. e tal. Sabe o que a gente faz de diferente? A gente se preocupa com o teu usuário. A gente está preocupado com a segurança do seu funcionário. Eu já tinha feito uma pesquisa antes e a gente tinha um kit de segurança que todo carro zero a gente entregava o kit de segurança para o usuário, junto do carro, que era um colete reflexivo, uma lanterna ali sem pilha, mas uma bobeira. Só que o colete reflexivo é algo que se usa na Europa e está preocupado com a segurança do usuário. Na hora que eu dei a caixa para o cara, sabe quando todo mundo para e fala, espera aí, isso é diferente. Dentro tinha um manual de direção defensiva, então foi aquilo, eu já tinha pesquisado antes, a gente levou, porque eu sabia que a empresa se preocupava com os usuários, com o item de segurança, levei uma caixa desse tamanho chamativa e parei eu não apresentei mais quem era a empresa que eu representava, eu simplesmente falei do item de segurança, saí dali com a conta ganha, eu tinha certeza que eu tinha ganhado aquela conta, saímos de lá, foi para uma segunda rodada, uma série de quesitos solicitados para esclarecer dúvida, porque é um processo grande, e de 10 itens que eles pediram para esclarecimento, minha empresa, só não tinha falado um. Os outros 9 foram situações que a gente jogou para o cliente, falando, olha, eu sou diferente aqui. A minha concorrência faz isso? Os caras voltaram para perguntar e ninguém fazia. E nós fechamos o contrato nesta reunião. Então, é isso, o processo de vendas, ele começa muito antes. Eu tenho que me conhecer, eu tenho que conhecer quem é o meu cliente para ter um discurso adequado e também para saber se eu consigo entregar, né? Por isso que a gente fala um pouquinho mais do processo de prospecção, né? E aí dentro do processo de prospecção tem um pouquinho de teoria que eu queria dividir com vocês, mas tentando não ser muito chato, mas assim, eu tenho um produto para vender. Quem são meus possíveis clientes? Né? Quem são os consumidores? Esses consumidores a gente chama de leads. Né? Eu vou falar um pouquinho do funil de vendas, que algumas pessoas já ouviram falar, eu já chamo de universo de prospecção, porque o funil de vendas parece uma coisa muito limitada, e eu já gosto do universo, porque ele te dá mais amplitude de ação. Mas é isso, quem são as empresas que eu posso vender? Eu tenho que avaliar essas empresas. Quando eu me conheço, eu conheço quem é que eu quero prospectar, eu já vou limitar um pouquinho esse universo, porque senão eu vou atirar para todo lado, e o ser humano, quando ele tem muita derrota, ele se desmotiva.
Então, por que não você começar a atirar no alvo que você quer acertar? Então, você precisa ter um processo de qualificação desses leads, tá? Eu tenho ali todas as minhas empresas. Então, eu vou dar um exemplo. Eu quero prospectar indústria farmacêutica, tá? Então, eu falei, olha, qual é o segmento que eu vou prospectar? Indústria farmacêutica, indústria química, construção, e colocava ali o ranking de segmentos que eu queria prospectar. Segunda coisa, qual a área de atuação? Eu posso atender o Brasil inteiro ou a minha operação só vai me permitir atender São Paulo ou a capital? Porque se só vai permitir, se eu estou preparado para atender bem São Paulo, pô, eu não tenho que ir tentar vender lá em Belém, porque você não vai entregar legal. Você conhece Belém? Começa daí, né? Então, você precisa direcionar exatamente esse universo, esses leads, para um volume menor, para você começar a ser um pouquinho mais assertivo nas suas atividades. E aí, o que a gente fala? Dentro desse processo de qualificação de leads, você tem que montar um discurso para identificar exatamente esses itens que vai te permitir fazer uma prospecção. Então, por exemplo, qual o segmento que ele usa, que ele atua, qual a capilaridade que ele está, quem é o decisor de um contrato, quem contrata o serviço que você está vendendo. Pô, porque se é o CFO, você não tem que marcar reunião com RH, você não tem que marcar reunião com comercial. Você tem que, exatamente, você tem que marcar reunião com o diretor financeiro, que é o CFO, entendeu? E você tem que ir com um discurso financeiro para ele. Isso é script. Então, você não vai falar do benefício para o usuário, tá? O benefício de comprar o pão integral para o cara que está preocupado em pagar um pouquinho menos. E o pão integral é mais caro. Você já começou errado. Você tem que agregar teu valor depois, mas você tem que fazer um discurso de descoberta desses leads para saber se ele está dentro daquele perfil que você quer ter como cliente. Você tem que pensar, ele tem crédito? É um bom pagador? Porque uma venda mal feita, ela vai te custar muito mais lá na frente. Às vezes ela não passa. No setor que eu atuava, a parte de crédito ela é muito importante. Eu tenho que analisar o crédito, porque senão a matriz não aprovava, porque era arriscado, é igual banco, né? Você vai, às vezes, fazer um financiamento, se você não está com uma posição legal ali, às vezes o banco não te aprova um financiamento de um carro, coisa parecida. Se você é microempresário, né, e você precisa captar dinheiro no banco, se você não está com uma condição razoável, o banco não te aprova. Então, era assim que funcionava também. Então, eu fazia esse processo de qualificação de leads e tinha um time especializado para fazer essa qualificação. Como é que era feito? Era por telefone, né? Tinha processo, acompanhamento diário, através de mídia social, LinkedIn. Hoje você tem LinkedIn, Instagram, você tem N ferramentas para fazer essa prospecção. Mas você tinha que ter medição, treinar o seu time para fazer a ligação, estabelecer rapport com quem você está falando, gerar dúvida. Eu sempre coloquei um pouquinho, quando você está conversando alguma coisa, quando você faz pergunta para o outro, você força ele a pensar. Você força ele a raciocinar um pouquinho e se autoavaliar. Então, num script, você tem que fazer pergunta para a pessoa que está te atendendo, para deixar ela um pouquinho na dúvida e falar, pera um pouquinho, ele me perguntou isso, eu não faço, mas o que será que é isso? Você causou a curiosidade. E quando você começa a fazer isso de forma eficiente, você vai aumentando a quantidade de empresas que você vai poder prospectar. Então, você qualificou o lead. A gente chama isso de qualificar o lead. 5 milhões de empresas, aí eu quero este segmento, nesta região, e que estejam dispostas a comprar meu produto. Então, saiu de 5 milhões para 10 mil empresas. Então, você vai atirar num alvo mais certeiro. Fez essa qualificação, aí você tem que passar a bola para um outro time, que é o time de closer, que eu chamo. Um é a galera que está ali ligando e trazendo volume.
Passa para aquela galera que está abrindo a mata, né? Está indo lá e... Exatamente. Aí o closer ele já vai com outra visão. Ou closer, ou na minha última experiência a gente chamava de sniper, né? Internamente era uma brincadeira interna. Mas assim, por que sniper? Porque consegue acertar o alvo, não importa onde ele está, entendeu? Então, assim, você tem que ser mais cirúrgico, você tem que ser mais certeiro. E aí, fiz esse processo de descoberta. Ele sendo bem feito, o closer, quando ele vai conseguir fazer uma reunião com esse cara, né, quando eu fiz o processo de prospecção, liguei e o cara falou, olha, legal, eu quero receber alguém da tua empresa para me explicar o que vocês fazem. Saiu de lead e virou um prospect. Tá? Sim. O prospect já vai para o closer para ele ir. O time de prospecção coletou um monte de informação. Olha, quem assina o contrato é o Marcelo. O Marcelo é o CEO da empresa. Então não adianta você falar com outras pessoas, porque a decisão final é do Marcelo. Então você tem que ir com um discurso melhor para o Marcelo. Além disso, o Marcelo se preocupa muito com as pessoas. Então o teu discurso já vai estar alinhado para atender bem e atender e mostrar que você atende essa necessidade que o Marcelo tem. Por isso que esse processo de prospecção e descoberta é importante. Você foi para a reunião, ele é um prospect e o closer vai lá conversar com ele. Se ele fizer o trabalho bem, se ele usar todas as informações que foram bem coletadas e apresentar para o Marcelo vai falar, pô, legal, vocês fazem um negócio diferente. Me manda uma proposta? Então, já outra parte do caminho está feito. Você mudou da fase de prospect para oportunidade, né? Por quê? Você tem ali o Marcelo, ele ficou curioso de saber o que a empresa faz, gostou do que faz, então ele pediu uma proposta. Agora é uma oportunidade. Você está quase fechando o negócio. Aí você tem que ser inteligente também, de mapear todo o processo, qual a necessidade, qual o produto que você tem, explicar o seu benefício, explicar as suas vantagens, mostrar o seu valor agregado em comparação com a concorrência, entendeu? Porque senão você vai brigar por preço. E aí, se tudo correr bem, você fechou um contrato. Maravilha, é o que todo mundo quer. E depois que você fecha o contrato, começa outro processo de venda. E esse, para mim, é o melhor processo de venda. Por quê? Fechei o contrato, está na hora de eu mostrar o meu valor agregado. Quando eu começo a mostrar o meu valor agregado, eu começo a garantir a recompra. Então, daqui 2 anos, eu vou sair do preço e já vou vender mais valor agregado. Eu estou próximo do meu cliente. Tudo isso que eu fiz num período aqui de 6 meses, 3 meses, 2 meses, eu vou ter a duração de contrato toda para fazer e me relacionar. É uma venda muito mais barata. E tem mais. Você faz aqui você tem aqui nesse cliente a possibilidade de fazer um upselling. Agrega serviço, agrega qualidade àquilo que você está fazendo. Depois que estabeleceu esse rapport, depois que estabeleceu essa relação com o cliente, você começa a vender serviços agregados para facilitar a vida dele. Que antes de te conhecer, ele não vai comprar, porque ele está comprando um sonho. Comprou um sonho, começa a viver, mostra para ele que esse sonho é realidade, e aí você consegue agregar serviço e melhorar o teu resultado financeiro nesse cliente e a tua relação com ele. E isso perdura. Isso perdura. O Marcelo está aqui, o Rogério sabe muito bem disso. Durante a relação com o Luma, sempre teve uma melhoria no processo. Ferramentas digitais, proatividade no processo de gestão. Sempre foi assim, sempre agregando um serviço adicional e aumentando essa relação não é uma relação de dependência, ou é uma relação de dependência positiva, minha, fornecedor, com o cliente, e do cliente comigo também como fornecedor. É uma via de 2 mãos. Então é mais ou menos isso daqui. Só dá certo, João e Marcelo, se você tiver processo, se você tiver medição. Então, voltando ali na prospecção, tem que ter gente com script bom, uma reunião de manhã para alinhar o discurso, alinhar as ligações e uma reunião no final do dia para ver quantas ligações foram feitas, quantas conseguiram gerar uma reunião, quantas tiveram dificuldade,
o porquê teve dificuldade. Então, eu vou dar um exemplo. Quando eu montei, né, lá atrás, se eu estiver falando muito, vocês me direcionam aqui no papo, é que eu começo a falar, não para. Lá atrás, quando eu montei essa área de prospecção numa das empresas que eu trabalhei, eram 4 pessoas, a gente tinha ali as empresas que ia ligar, montamos um script e os relatórios de acompanhamento. 4 pessoas, cada uma vai gastar 4 minutos numa ligação, tem 1 minuto de intervalo entre uma ligação e outra, porque tem que registrar no sistema. Montamos todo o processo bonitinho. Bom, de manhã, galera, aqui, meta de hoje, são 40 ligações. Vocês têm que conseguir 10% de sucesso dessas 40 ligações. Ou seja, vocês vão gerar 4 oportunidades hoje, por pessoa. Então, na área, são 16 reuniões que vocês precisam marcar. Depois disso, o time comercial tem a meta de fechar contrato dessas reuniões que eles marcaram. E aí começa o dia. Parou na hora do almoço, dá uma perguntada como é que estava. Quantas vocês ligaram? Vão conseguir atingir? Qual a dificuldade no script? Olha, não, eu estou ligando, eu falei com a pessoa, mas a pessoa não entendeu o que eu faço. Opa, então vamos ajustar o script? Ajusta o script na hora e começa a ligar de novo depois do almoço e mede o resultado. Pô, ajustei o script, a pessoa entendeu melhor o que eu estou fazendo. Mediu. Chegou no final do dia, o que aconteceu? E faz isso todo santo dia. Você não precisa aumentar suas vendas? Esse é a melhor forma. É repetir o processo. E acompanhar. É o que eu falo na tração, né? Tração é você atrair clientes, tornar eles compradores e fazer eles continuarem comprando. Tem um conceito para quem trabalha com B2B, eu aprendi isso num curso que eu fiz na Babson, nos Estados Unidos, que eles falavam o seguinte, não foi na Babson, isso daí foi no Strategic Coach. Eles falavam assim, ó, o cliente que já te faz um cheque alto, ele está disposto a fazer mais um cheque. A única coisa que você precisa é entender qual é a dor que ele tem que hoje você não resolve, apresenta para ele uma solução, e apresentou uma solução, ele vai comprar de você, é o que a gente tem feito nos últimos anos aqui, na Luma, principalmente, a gente tem feito bastante isso, novos serviços. E eu aprendi, eu tenho alguns jargões aí, Marcelo, pegando um gancho do que você falou, eu aprendi o seguinte também, com relação a cliente, com relação a tudo que eu faço também, sempre você tem um não, você tem que ter o porquê não, e o mais importante, você tem que ter uma alternativa. Eu me deparo muito assim, não, putz, não está indo bem a minha empresa. Por que não? Ah, por causa da crise. E aí fica aquele minuto de silêncio. E qual a alternativa? Você tem alternativa, cara. Vai pensar na alternativa. Porque, senão, você só fica no não e no porquê não. Você só fica na desculpa. Então, esse jargão, para mim, ele serve para tudo na minha vida. Serve quando eu vou fazer um risoto aqui em casa. Pô, opa, não tenho tomate. Ah, por que não? Porque eu não fui no mercado. E qual a alternativa? Pô, usa aspargos. Legal. Criei a minha nova receita. Então, estou com o interfone aqui, desculpa. Então, eu acho que é um pouquinho esse modelo mental, né, que você precisa fazer. E aí, na venda recorrente, ela é muito importante. Aqui, tem um outro fator que eu gosto de falar. Eu não vou... daqui a pouco alguém atende aqui. Tem uma ferramenta que eu aprendi, que é o cross-selling. Tá? Eu ia te perguntar o que era o cross-selling, mas que bom que você já tocou nesse assunto. O cross-selling é o seguinte, quando você está numa corporação, né, isso foi criado numa das empresas que eu trabalhei, diferentes operações dentro daquele mesmo grupo financeiro, as áreas comerciais sentavam para conversar e prospectar em conjunto. Então é o seguinte, eu era uma empresa fornecedora de frota. Dentro do complexo ali, do grupo da empresa, tinha uma área de garantia ou de financiamento. E ele tinha os clientes deles. Então a gente sentava junto para discutir, olha, dentro da minha carteira de clientes, eu tenho essa empresa, que tem frota. Então, aquele processo de qualificação que eu fiz com o time de acquisition, a gente fazia dentro da empresa. Então, eu já sei quem são as empresas e eu já sei com quem falar. E aí, a gente fazia uma reunião em conjunto.
este métier junto com a empresa que eu representava. E a gente já abria canal para falar direto com a pessoa correta, se ele tinha interesse. Então, olha, quem fecha contrato é CFO. A empresa de financiamento tem contato com o CFO, então ele apresenta a empresa de locação de veículos. E eu já ia num processo mais rápido e mais inteligente, trazendo muito mais benefício para o cross-selling. Ah, Kleber, mas isso só dá quando é uma empresa, um complexo financeiro maior. Não. Você tem os seus parceiros comerciais, você tem fornecedor, eu, Marcelo aqui, a gente tem os nossos clientes, o Marcelo tem os clientes dele, a gente pode fazer um cross-selling aqui, e assim por diante. É questão de... É o colaborativo, né? Hoje está muito na moda essa maneira de agir. O cross-selling nada mais é do que isso. Você junto, respeitando novamente compliance, governança e tudo mais. Hoje você tem a lei LGPD e tudo isso, que é muito séria, mas você consegue fazer um processo de prospecção em conjunto com outro. Né? É sempre bom se alguém te recomenda, né? Então, o cross-selling não deixa de ser como isso. E como todo processo de venda, tem que controlar, tem que ter meta, tem que ter acompanhamento, entendeu? Porque senão você fica gastando sola de sapato. E não dá para gastar sola de sapato. Então, é mais ou menos isso. E eu falei, né? Depois que fechou, vem a venda mais importante, que é a recompra, é o upselling e tudo isso. Então, é processo. Se você não tiver medição e controle dessas atividades individuais, de grupo, por região, você vai falhar. Que aula, Kleber, que aula. Vai lá, Marcelo. Imagina. Quando a gente para olhar, né? A gente fala isso aqui quase todo dia, a gente repete isso, a gente pratica isso nas nossas empresas. Mas todo dia eu recebo pessoas, né, querendo uma dica, querendo uma ajuda, querendo, o que eu faço para vender mais? E aí quando eu vejo o teu discurso, eu falo, assim, a venda ela é um processo que está escrito nos livros, tem conteúdo na internet, mas as pessoas parecem que têm preguiça de buscar um caminho. Né? As pessoas querem muito resposta pronta, né? Querem muita resposta pronta e aí não buscam um caminho. Eu fiz uma live hoje de manhã, eu estava falando, na minha época, quando eu comecei, o que a gente fazia? Tanto para anunciar, quanto para prospectar, né? Você anunciava nas páginas amarelas. Você lembra que tinha um negócio que era página amarela, Kleber? Então, Nossa, era a lista telefônica vinha com o nome do telefone pelo nome, né, ordem alfabética, e pelo endereço. Então, você que quer arrumar o telefone de alguém, você ia lá na lista telefônica, olhava o endereço, o número, você pegava o telefone. Né? Então, você tinha a lista telefônica. E aí você tinha um negócio que era umas páginas amarelas, uma parte assim, e essas páginas eram amarelas, por isso que chamava páginas amarelas. Então, o que a gente fazia naquela época? Anunciava para a gente aparecer nas páginas amarelas, né? E como páginas amarelas era só empresa, né? Você pegava todas as empresas que tinham na página amarela e saía ligando, né? E o mundo não mudou, continua sendo assim. Não. Só que hoje, se você quer vender para uma grande empresa, em vez de ser nas páginas amarelas, você vai no LinkedIn, procura aquela empresa no LinkedIn, procura o cargo que você quer falar, vai achar o cargo, manda uma mensagem pelo LinkedIn e começa o processo, né? Se você quiser uma outra maneira, o procurar na lista hoje, as pessoas vão e dão uma bugada, né? Então, vai no Google, né? Vai no Google e... Coisa mais fácil. E isso, é muito mais fácil, né? E naquela época a gente não tinha... Pensa, fazer televisão era um negócio meio que impossível, né? Hoje você vai e faz um anúncio com R$10 por dia, você faz um anúncio e você aparece para o teu público-alvo, se você sabe quem é a tua persona, você aparece para a tua persona com R$10 por dia. Então, facilita. Mas o trabalho é isso, né, Kleber? Não tem... É um processo, esse processo ele tem as etapas, você tem que entender a conversão de cada etapa, ligar para as pessoas e fazer a pessoa andar dentro do pipeline, no final do pipeline vai sair venda ou vai sair descarte, né? Exatamente. Sabe o que eu acho legal, Marcelo, dentro do que você falou? Primeiro, eu acho que o que mudou
foram as nomenclaturas, mas a forma de fazer, ela continua. Eu venho, meu pai sempre foi vendedor, né? Eu acho que está na raça, né? O armênio, tal, isso, aquilo, a gente tem muito essa questão no sangue, a minha paixão vem por aqui. E de tempo em tempo surge uma nova nomenclatura e tudo mais, mas o processo é o mesmo. Você tem que estar em cima, tem que estar controlando, cada segmento tem um discurso, cada hora é muito detalhe que você tem que estar atento. Então, não pode ser preguiçoso, você tem que estar atento às oportunidades e você não pode ter... Você estava falando agora, eu lembrei de uma coisa que sempre me ajudou a fazer venda. Às vezes gerindo o time lá, não, o cliente está difícil, ele está ouvindo outro fornecedor, isso, aquilo, blá, blá, blá. Aí tá bom, mas o que ele precisa para fechar com a gente? Era raro encontrar um vendedor que conseguisse fazer essa pergunta para o cliente. O que você precisa para fechar para mim? Eu não sei porquê, o brasileiro tem muito medo de tratar as coisas friamente, perguntar o que precisa ser perguntado. E às vezes era coisa tão besta. Olha, só preciso disso. Ou vinha um discurso, mas a pessoa dava um indício. E tem mais. Se num processo de negociação, na minha visão, se o cliente falar nada, não posso te dizer, será que ele quer realmente comprar de mim? Eu acho que essa é uma sacada. Eu não consegui atingir meu objetivo. Se esse processo, esse cliente não me responder a essa pergunta, é sinal que eu fiz alguma coisa errada no decorrer. Porque se ele está propenso a fechar comigo, ou se ele está no interesse, se ele viu o valor de trabalhar com a empresa que eu estou representando, ele ia te responder, falta isso, você não tem o serviço tal. Então ele não me deu nem a oportunidade, mas é porque eu não consegui conquistar esta confiança com ele. É isso. E aí o cara não abriu o jogo. E o time comercial tem medo de fazer essa pergunta. E ela é muito simples, né? Vamos lá, vamos brincar, né? Igual quando a gente é moleque. Quer namorar comigo? Você só sabia se a menina ia namorar com você, né? Se você fizesse essa pergunta, senão você ia ficar lá esperando. É a mesma coisa. É a mesma coisa, simples quanto isso. Faltou, se ele não responder, é porque faltou alguma coisa nesse processo. Aí você tem a chance de voltar atrás, tentar reverter essa situação para aumentar a sua taxa de sucesso numa negociação. Então, são vários detalhes que você só consegue olhar se você está envolvido de corpo e alma, né? É o que eu digo, nada que você vai fazer vai dar certo se você não estiver envolvido de corpo e alma, se não arrepiar. Se não te arrepiou, cara, pensa um pouquinho, vai repensar, entendeu? Ou então olha o problema que você tem na mão, porque às vezes teu problema é muito maior. Então olha o problema que você tem na mão e vê qual é a solução. Não, por que não? E aí vai para a tua alternativa, que é pôr a mão na massa, que é fazer algumas outras coisas, ou mesmo vai pedir ajuda. Qual é o problema? Vai estudar, vai ler, né? Vai levantar objeção, vai treinar a quebra de objeção, enfim. E treina principalmente a resiliência, porque vai ouvir um monte de não, tem que estar preparado para um monte de não. E quanto mais preparado você está para os não, mais sim aparece, né? Exatamente. Não, porque não é alternativa. Ô, João, quantos não você já ouviu? Ô, Marcelo, eu não sei te dizer quantos nãos eu já ouvi, mas eu já ouvi muito, né? São 5 anos fazendo sessão estratégica e antes fazia pré-venda também, mas se eu já fiz mais ou menos 2.000 sessões estratégicas e vendi na casa, a média do IAG inteiro aí, um 40%, vamos dizer, olha, no mínimo uns 1.500 nãos, 1.300 nãos, eu já tomei só de sessão estratégica. Fora a quantidade de outros nãos, de cara que não quer agendar, quando a gente vai vender dentro do evento, a pessoa não quer comprar. Então, Marcelo, não é normal. E o mais legal é ter um cara como o Kleber que traz para a gente essa bagagem do não de uma maneira tão simples. Porque para quem está começando, para quem está no campo de batalha, para quem não tem uma bagagem de resultados lá atrás, os primeiros nãos doem bastante. Que, putz, será que eu vou conseguir construir isso mesmo? Então, cara, é muito legal estar aqui ouvindo vocês. E, Kleber, tu trazendo essa tua bagagem é muito da hora. E deixa eu te falar uma coisa, João, deixa eu só complementar o que você falou, né? É uma coisa simples, né? A matemática do sim
é assim, ó, se você tiver mapeado através de indicadores, né, qual é A taxa de conversão? a taxa de acerto, né, não vou nem falar nem a taxa de conversão, a taxa de acerto. Então, vamos supor que você tem mapeado lá, cada 15 pessoas que eu converso, eu ouço 14 nãos e um sim, né? Então é fácil, se você quiser tomar um sim, você tem que ligar 15 vezes. Se você quiser tomar 10 sims, você tem que ligar 150 vezes, né? E é isso. Aí o que a pessoa faz? Ela liga. No 8º não, aí ela já começa a falar que o mercado está ruim, porque o mercado está em crise, porque o cliente isso, porque o cliente aquilo. Em o vez lead é de frio. porque o lead é frio, em vez de fazer as outras ligações que faltam, né? Aí começa a jogar a culpa no... É um processo, o processo ele é assim, para a gente que vende para um dono de pequena e média empresa, para o Kleber que vende contratos de 100 milhões de reais, sei lá, enfim, mais do que isso, para a Luma que vende contratos de 3, 4, 5 milhões de reais, é assim, né? Quando o cara disse não, ele disse não, faz parte, vamos para o próximo, que a gente vai fazendo a venda, vai fazendo a venda. Exatamente, Marcelo. E isso também, Marcelo, é legal, porque assim, sim, a gente está vivendo, né, hoje, pandemia e tal. Tem hora que você não consegue vender, né? Tem hora que você não consegue vender. Eu vou falar hoje, todo mundo que quer comprar um carro zero está tendo dificuldade, porque está faltando componente, não tem carro. Então você não vai conseguir vender. Hoje quem tiver carro vende. Então, e aí o que você vai vender? Vai vender serviço. Vai fazer outra coisa para rentabilizar a sua empresa. Então, eu acho que essa jogada ela é muito importante. Você tem que ser um cara de vendas. Né? Não posso vender o carro? Então vou vender outra coisa. Entendeu? Mas vai lá vender, mas é isso. Vai buscar oportunidade. E outra, por exemplo, até no caso de frota, né, que a gente conhece um pouco. Não tem carro para renovar a frota, né? Não é porque as empresas não querem renovar, é porque não tem carro para renovar a frota. Né? Então, você tem um ativo que normalmente você ia vender esse ativo, né? Pela própria natureza do negócio, e aí você rentabiliza ele ao invés de vender ele. Né? Então, um contrato de 24 anos encerrou, não tem carro, você mantém aquele contrato ativo e ainda dá uma esticada no quanto você tira disso daí. Né? E também, nesse processo, você tem que garantir a venda futura. Então, você tem que estar perto do cliente, você tem que dar o suporte, você tem que ter qualidade para garantir a substituição. Senão, ele vai procurar o concorrente. Se você tratou mal ele aqui, ele vai procurar o concorrente. Então, a venda ela é constante. Né? Tem que estar aqui dentro do mindset. De longo prazo. É para quem está no jogo de longo prazo. Né? Nada é só curto prazo. Show de bola. E aí, João? Legal. Eu achei muito massa, Marcelo. Eu queria concluir com 2 tópicos que a gente vem falando bastante. A gente trouxe muita gente, Kleber, para falar sobre vendas, para falar sobre prospecção. E, cara, sempre quando a gente entra para falar sobre vendas, tem 2 coisas, ou uma coisa principalmente, que sempre sai como o primeiro passo, que é conheça seu cliente. Quem é o seu cliente? Quem é a sua persona, para quem você vai vender. E quando você trouxe as 2 primeiras coisas, a primeira era se conhecer, que super vale, faz muito sentido, e a segunda era conheça quem é teu cliente, cara. Então, o comandante que está assistindo a gente, não é o João que pensa assim, não é o Marcelo que pensa assim, não é o Kleber, não é o Thiago Reis, não é o Fábio Oliveira, é o mercado que performa, pensa assim. Não adianta você querer sair vendendo para qualquer pessoa. Quem vende para qualquer pessoa não vende para ninguém. Isso é uma comunicação que a gente tenta trazer para vocês nos nossos treinamentos, em tudo quanto é lugar. Então, Kleber, mais uma vez, cara, muito obrigado por essa aula. Foi muito legal trocar essa ideia contigo, te conhecer. Marcelo, você é sempre incrível, né? Nem vou repetir tanto aqui. E vocês, comandantes que estão assistindo, olha só, se gostou desse podcast, se gostou desse bate-papo, vai lá no Instagram, marca a gente, tira um print desse episódio, posta para os teus amigos, para os teus colegas comandantes assistir, vai no YouTube, dá um joinha se você assistiu por lá e compartilha, porque quanto mais vocês compartilham, mais ajuda nós a produzir mais conteúdos de valor, de qualidade. E não esquece de marcar qual comando você pegou nesse episódio do podcast. Exatamente. Qual comando? Show de bola, Kleber, obrigado. Legal. Eu que agradeço. Valeu. É um prazer. Esse papo é sempre gostoso. Exatamente. Tamo aí.
Foi um prazer inenarrável estar com vocês hoje. Estou esperando o prazer inenarrável. Incomensurável agora, né? Incomensurável, que nem disse o Fábio, né? Mas, enfim, toda quarta-feira, 18h41, em todas as plataformas de podcast, o podcast Empresa Autogerenciável. Marca a gente lá, @empresa autogerenciável, @Marcelo Germano EAG. Marcelo, Kleber, beijão para vocês. Beijo no coração. Valeu. Obrigado. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.